Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um estudo aqui do livro O Maior Segredo. Aqui contém as informações básicas para que a gente possa entender como a nossa mente funciona, como o universo funciona a partir da lei da atração. Bom, estamos então agora no capítulo 6, tá? Capítulo 6 é sobre compreender o poder dos sentimentos, tá? A gente vai ver um resumo, os principais pontos relacionados a esse capítulo aqui. Bom, começando aqui com o primeiro apontamento. Quando você está livre de todos os sentimentos negativos, o que sobra é a consciência infinita que você é, e a sua vida será completamente espetacular. Aqui, um dos pontos-chave para entender é começar a compreender a nossa mente, como ela funciona, da onde vêm esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos, tá? Para que dessa forma a gente consiga gerenciar melhor a nossa mente, que é aquilo que nós acreditamos que somos. Aqui ela já faz uma diferença entre, quando você está livre de todos os sentimentos negativos, o que sobra é a consciência infinita que é você. Então ela já faz uma distinção importante. Se você não viu os outros capítulos, vai aqui no canal e veja os capítulos anteriores, porque senão você não vai entender a contextualização e os termos que são utilizados aqui. Então, a primeira diferença aqui, que nós já falamos anteriormente, é sobre aquilo que nós somos, que é a consciência, e aquilo que nós não somos, que é confundido por nós, que é a mente. A nossa mente, ela é constituída por pensamentos, sentimentos e emoções. Os pensamentos são as crenças que nós temos, aquele conjunto de informações que nós acreditamos ser uma verdade. Então isso é o que molda aquilo que nós acreditamos que somos, mas de fato não somos isso, porque isso tudo é passageiro e impermanente. O que nós somos é a consciência que dá vamos dizer assim, é o pano de fundo, é o plano de fundo da existência. Nós somos aquilo que é o que observa os acontecimentos da existência, tá? É um pouco confuso porque é um termo que não é muito disseminado aqui no Ocidente, então os nossos paradigmas, aquilo que nós acreditamos naturalmente pelo condicionamento da mente é diferente, tá? Então por isso que é importante você assistir os outros vídeos, os capítulos anteriores, para entender melhor essa distinção. Tá? Então, enquanto nós estivermos conectados, identificados com os sentimentos negativos que estão atrelados a crenças que não são reais, nós vamos estar em sofrimento. Mas, uma vez identificados esses sentimentos e crenças, nós passamos então a compreender, a ter o discernimento de que nós não somos isso, e nós somos a consciência que pode observar isso, que pode testemunhar isso. Sendo assim, dessa forma a gente terá uma vida completamente espetacular, no sentido que nós já não estamos mais identificados com aquilo que é negativo. E quando a gente fala aquilo que é negativo, é aquilo que não é real, aquilo que não faz parte da essência da consciência, ok? Aquilo que não é mais uma ilusão. Enquanto estivermos dentro da ilusão, acreditando naquilo que nós não somos, apesar de experimentar sentimentos negativos, você já sabe que você não é isso. E por saber que você não é isso, há uma diferença muito grande em como você se sente, tá? Criando esse distanciamento. Não é fácil, né? Aqui em capítulos anteriores a gente ensina alguns exercícios que você pode e deve fazer diariamente para que você consiga criar esse discernimento, tá? Por que tudo isso? Para que você viva aquilo que você é e não aquilo que você não é.
E aquilo que você não é está te trazendo o sofrimento. As pessoas sofrem porque confundem aquilo que elas são com aquilo que é passageiro e não são elas de fato. Tá? Tanto pensamentos, sentimentos e emoções são fenômenos, por assim dizer, passageiros, não, a palavra seria outra, são impermanentes. Ou seja, aquilo que é impermanente não é você. Esse é um fundamento para você descobrir aquilo que é você, de fato, aquilo que você é. Tá? Que já falamos também anteriormente, não tem nada a ver com esse corpo, não tem nada a ver com a mente inferior, que é o conjunto de crenças, tá? Porém, ter esse discernimento é essencial para eliminar o sofrimento e também eliminar os sentimentos negativos. Sim, é possível ter uma vida sem sentimentos negativos, porque os sentimentos negativos estão atrelados a uma visão de mundo distorcida, a uma visão de mundo ilusória, tá? São paradigmas. E é um pouco estranho e difícil da gente entender isso, porque a gente está imerso dentro da ilusão, então tudo parece ser sofrido mesmo, tudo parece que está nos atingindo o tempo todo, mas na verdade é uma perspectiva de visão de mundo. Tá? Segundo apontamento aqui, pensamentos geram sentimentos. O tipo de pensamento que você tem vai gerar o mesmo tipo de sentimento, ou seja, se o pensamento ele é X, o sentimento é X. Se o pensamento é Y, o sentimento é Y. O que a gente quer dizer com isso? Se você tem um pensamento que é negativo, que lhe causa sofrimento, o sentimento da mesma natureza. Do contrário, igual. Se você tem sentimentos positivos, sentimentos que não te fazem sofrer, esses sentimentos, esses pensamentos são da mesma natureza, tá? E vice-versa. O pensamento e o sentimento, eles estão atrelados, eles estão vinculados um ao outro. O que você sente por dentro corresponderá exatamente ao que vivencia no mundo ao redor. Tá? Esse aqui é o conceito de que o mundo externo, que nós percebemos externamente, ele é um reflexo exato, ele é um espelho daquilo que nós temos dentro de nós. Dentro de nós não é dentro desse corpo especificamente, é dentro da sua consciência, porque é a consciência que dá vida ao corpo. Então, aquilo que está vibrando na sua consciência, que é aquilo que você é, vamos assim dizer, o seu espírito, tá? Mas eu chamo de consciência. A sua consciência, ela vai determinar aquilo que está gravado na sua consciência, que está entendido como verdades, vai transformar isso em realidade para você. Tá? Então a sua realidade ela é experienciada e interpretada através daquilo que você guarda na sua consciência, no seu espírito. Se você, assim como a maior parte de nós ainda vive, todos nós vivemos ainda dentro da ilusão, e dentro dos paradigmas da ilusão, nós estamos em constante sofrimento. Nós estamos criando sofrimento para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor, e o tempo todo vivendo isso, em todas as esferas daquilo que nós podemos conceber como a nossa vida, em todas as áreas. Tá? A principal delas é o relacionamento. Né? Todos os nossos tipos de relacionamento, nem é o assunto aqui, mas veio isso agora, né? Então, todos os nossos tipos de relacionamento, todos, estão permeados pelo paradigma do condicionamento humano e por isso estão vinculados e fadados ao sofrimento. Todos. Desde o relacionamento familiar, pai, filho, mãe, parente, amigos, namorados, cônjuges, marido, esposa, tudo. Tudo está vinculado ao mesmo paradigma. Enquanto não sair desse paradigma, é sofrimento. Tá? Sentir-se bem é a sua verdadeira natureza. Sempre que se sente bem, isso significa que você deve ter deixado sentimentos ruins de lado, permitindo que os sentimentos bons aparecessem naturalmente. Então, a base daquilo que nós somos é bom por natureza. Aquilo que causa o não bem-estar, o que causa o mal-estar, o desconforto, aquilo não é parte da nossa natureza.
está vinculado a sentimentos e pensamentos que distorcem essa realidade daquilo que nós somos. Então, portanto, quando nós nos sentimos bem, de fato, nós estamos experimentando essa natureza infinita do qual nós somos. Tá? Mas, veja bem, quase todos nós aqui, nessa experiência terrena, na condição de ser humano, nós vivenciamos os altos e baixos o tempo todo. Então, é muito natural que todos nós experimentamos picos de felicidade, picos de tristeza e de raiva, outros tipos de sentimentos que não são agradáveis, porque nós estamos sempre oscilando, tá? Mas é possível viver uma vida plena quando descobrimos a nossa real natureza. Gente, não é fácil, tá? Isso aqui, nós estamos tão imersos, não é mágico quanto dizer, tá? É um exercício de descondicionar a mente. Isso vai levar de agora em diante, se você já se conectou com essa informação, é de agora em diante para o infinito, porque nós estamos há tanto tempo construindo essa mente ilusória que exige um bocado aí de trabalho pela frente para descondicionar a nossa mente a ponto de nos ver livres, tá, desse apego à ilusão que já foi criado. Tá? Então, o trabalho daqui para frente é desconstruir isso. Tá? É simples, mas é demorado por conta da carga que nós estamos inseridos dentro desse condicionamento. Tá? Sentimentos bons e positivos são o resultado de dizer sim ao que está acontecendo na vida. Sentimentos negativos são o resultado de pensar ou dizer não em relação ao que está acontecendo na vida. Isso tem a ver com o que já vimos anteriormente, que é sobre a aceitação. Quando aceitamos, quando criamos o sentimento da aceitação, de compreender e aceitar as coisas como elas são, nós geramos um fluxo de bem-estar. Porque não tem como mudar as coisas como elas são, porque já aconteceram, mas tem como mudar as coisas daqui para frente. Tá? Aceitar as coisas como elas são não significa que você não possa modificá-las daqui para frente, mas aceitar o que já aconteceu é primordial. Porque se você não aceita as coisas como elas são agora, significa que você não aceita como elas já aconteceram. E isso cria naturalmente uma resistência, um campo de resistência magnético que fica recriando a resistência. Então, para sair da resistência, precisa haver uma aceitação genuína daquilo que já aconteceu. Não importa o que. Não importa o que. A realidade como ela se apresenta hoje é o conjunto de escolhas que nós fizemos no passado. As boas e aquilo que nós consideramos ruins. Isso vai depender do nível de consciência que cada um está. Então, as decisões que nós tomamos criou a realidade que nós vivemos hoje. Tudo. Esse conhecimento, esse entendimento, ele parte do princípio de que nós somos responsáveis 100% pelo que acontece em nossa vida, em nossa realidade. Tá? De fato, tem um porém. Qual é esse porém? A maior parte dessa criação de realidade está acontecendo no âmbito inconsciente ou subconsciente, tá? Da nossa percepção consciente. Aquilo que nós conseguimos criar e projetar conscientemente é muito pequeno ainda, perto do nosso inconsciente e subconsciente, que está o tempo todo criando também essa realidade. Por isso nós sofremos tanto, por isso que nós criamos muitos conflitos, por isso que nós criamos muita resistência. Então a sabedoria vem de compreender melhor o presente, aceitar esse presente como ele é, como ele acontece, e se você de fato quiser mudar, tem que fazer por onde para que ele seja modificado. O que é fazer por onde? É o seguinte, se você tem um resultado hoje, é porque você tem feito as coisas para que isso acontecesse dessa forma, consciente ou inconscientemente.
mas nós só podemos atuar naquilo que é consciente, porque nós não conhecemos o inconsciente. Né? Como faz, já vimos também, para identificar o nosso inconsciente e subconsciente? Pelos nossos comportamentos, pelos nossos resultados. Se eu tenho um resultado X é porque no meu subconsciente está gravada essa informação. A nossa mente, já foi falado isso também antes, ela funciona como uma programação. Nós temos uma programação e nós seguimos fielmente essa programação. Tá? Se a sua mente foi programada no subconsciente para que em determinadas situações você crie o sentimento de medo, por exemplo, ou raiva, não importa, você, diante de cada uma dessas situações que pareçam ser aquela situação original, vai te fazer agir e reagir dessa forma, tá? Que lhe causa medo. Então, os pensamentos vinculados a essa situação e os sentimentos vão ser de medo ou de raiva, não importa, de acordo com a natureza de como essa informação foi gravada no seu hardware aí, na sua memória, no seu campo de consciência e de memória, tá? Então, para que eu mude o meu cenário como ele é hoje, eu preciso tomar decisões e ações e pensamentos e sentimentos diferentes do que eu vinha tendo antes, tá? Sentimentos positivos não exigem esforço algum, porque são a nossa verdadeira natureza. Sentimentos negativos requerem uma imensa quantidade de energia para serem mantidos. Tá? Se você parar para observar e refletir, você vai entender que isso é uma verdade. O esforço que nós temos é para manter os sentimentos negativos. Por exemplo, o quanto que o seu corpo e a sua mente gasta energeticamente para manter um sentimento de medo, para manter um sentimento de ansiedade, para manter um sentimento de depressão. Quanto de energia é desprendido do seu corpo, que você sente isso, sente o cansaço. Às vezes você dorme mal à noite por conta de estar ansioso e criar um fluxo de pensamentos acelerado. O quanto que isso consome a tua energia, tá? Visto que aquilo que é natural são os bons pensamentos, aquilo que não lhe causa resistência. A resistência, ela gera uma força negativa, no sentido de que você, diante do fluxo natural das coisas, você precisa desprender uma força energética, seja ela física, mental, emocional, espiritual, não importa, para resistir ao que é aquilo que é natural. Tá? A não aceitação cria uma resistência. Essa não resistência gera um fluxo de energia muito maior daquilo que seria natural para você se você estivesse somente no fluxo e não resistindo ao fluxo natural das coisas. Por isso que aquilo que é natural e positivo para nós não nos cansa, não nos cria resistência, tá bom? Seguinte, desde a infância reprimimos inconscientemente inúmeros sentimentos ruins, que agora estão armazenados na nossa mente subconsciente. Tá, então isso aqui é o que nós estávamos falando aqui há pouco. Nós temos um consciente, que é aquilo que nós temos percepção exata agora, daquilo que somos e que fazemos, mas nós temos o subconsciente e o inconsciente. No subconsciente fica armazenado todo tipo de informação, boas ou ruins, mas são as ruins que criam experiências ruins para nós. Tá? Paradigmas que nós temos em relação à realidade que não são verdadeiros vai gerar naturalmente sentimentos e pensamentos que não são verdadeiros e por isso criam um conjunto de conflitos e sofrimentos. Tá? Então, ela diz aqui que desde a infância nós recebemos, eu diria mais, tá? Desde vidas passadas. Tá? O nosso inconsciente e subconsciente ele é muito complexo. Então, esse conjunto de informações que nós temos armazenados nessa região da nossa consciência, tá? Ele vai ditar como nós experimentamos a realidade. Diante do que acontece na realidade, aquilo que entendemos como realidade, nosso subconsciente vai responder de uma determinada maneira.
geralmente ele vai responder daquilo que foi, como ele aprendeu. Tá? Então, vamos supor, diante de uma situação, é porque, gente, é infinita as situações que podem ser formadas, né? Mas diante de uma situação específica, tá? É aquele negócio, se 10 pessoas experienciarem as mesmas condições, elas vão ter reações diferentes, porque o mapa que foi criado nelas antes, as informações que foram geradas para elas antes, nas experiências primárias, que fez o registro daquele tipo de situação, vai gerar um código, esse código, essa frequência, vai fazer com que ela reaja dessa determinada forma. Para a maior parte das vezes, nós registramos esses códigos negativos, onde criam resistência, não aceitação, raiva, sofrimento, porque não compreendemos a situação como ela é na realidade. Tá? Ela está distorcida por esse conjunto de informações que nós carregamos já dentro da nossa consciência, e por não estarmos conscientes, nós só reagimos. Tá? Quando nós só reagimos, nós perdemos a oportunidade de gerar novos padrões. Por isso que a solução está em se tornar consciente. É tornar o inconsciente, o subconsciente, consciente, para que assim você possa ter novas decisões, novas escolhas, a fim de criar menos sofrimento ou a fim de completamente eliminar o que gera sofrimento em nós. Tá? Quando você tem uma experiência negativa que lhe causa sentimentos ruins, a menos que abra mão deles completamente, eles acabam sendo empurrados para dentro de você e ficam lá reprimidos. Tá? Então é uma bola de neve. Quanto mais sentimentos negativos você tem e quanto mais você responde dessa forma condicionada, sem questionar, sem compreender da onde que isso vem, sem criar o discernimento de que isso não é você, isso vira uma bola de neve a ponto de você ficar criando e recriando o tempo todo essas mesmas experiências que geram o sentimento negativo. A boa notícia é que, da mesma forma, quando você cria o padrão positivo, isso sempre vai ser positivo. Isso sempre vai ser benéfico para você. Tem uma informação importante sobre isso, que é assim, tudo aquilo que você põe a sua atenção, aquilo cresce. Então, se você está diante de uma situação que gerou sentimentos negativos para você, e se você responde de forma negativa, não inteligente, aquilo vai crescer e potencializar a ponto de ficar recriando as mesmas situações, os mesmos padrões. Para quebrar isso, só tem uma forma: se tornar consciente. Esse é o único caminho, não tem mágica no meio do caminho. Você só precisa se tornar consciente, que é uma coisa que ninguém nunca nos ensinou, tá? Então, por isso que é um pouco difícil no início, mas depois você cria o hábito de se tornar consciente dos seus pensamentos, das suas reações, de como você se sente diante de cada situação. Sim, é trabalhoso, mas não tem outro caminho. Porque tudo que a gente tenta que não for se tornar consciente, a gente vai estar se auto-enganando o tempo todo. A gente vai se auto-enganar o tempo todo. Tá? Então, o caminho é se tornar consciente. Tá? Quanto mais experiências, quanto mais consciente nós estivermos diante de cada experiência, mais rápido é esse processo de eliminar, porque os padrões, eles se repetem. Então, não é tão complexo assim, porque quando você resolve um padrão, você elimina todas as possibilidades que estavam vinculadas àquele padrão. Tá? Digamos que no nosso dia a dia, a gente tem várias experiências, mas muitas delas, que são negativas, estão de fato vinculadas a um padrão específico, só que de diferentes formas. Mas quando você resolve o padrão, que está muitas vezes ligado aos sentimentos mais básicos, que é medo, raiva, culpa, vergonha e tristeza. Quando você resolve isso, reconhecendo aquilo que você é de fato, que não são esses sentimentos passam por você, da próxima vez que essas mesmas circunstâncias elas acontecerem,
quando elas criarem essa conexão e esse gatilho, você vai estar consciente disso, porque você já dominou esse padrão. Então ele não vai mais, ele pode até se repetir, mas ele não vai ter necessariamente o mesmo efeito ruim, porque você já está consciente dele. Quando você vê a coisa, ela já acontece de forma diferente. Enquanto esses padrões estão acontecendo de forma automática dentro desse nosso sistema psicológico, quando eles são automáticos, a nossa reação também é automática. E geralmente a reação automática, ela é negativa, porque ela foi, na maior parte das vezes, criada a partir de uma perspectiva negativa, porque assim é o condicionamento da nossa mente, assim como a nossa mente foi condicionada. Eu sei que é um pouco difícil de entender isso, mas é assim, nossa mente foi condicionada, nós reagimos de forma como esse condicionamento. Estou falando de paradigmas muito enraizados dentro da nossa consciência, como o que eu falei agora. O medo é o principal deles. Todos nós temos medo de tudo, medo de sair na rua, medo disso, aquilo, mas na final o medo é só o medo sobre uma única coisa. Qual que é? O medo da morte. Tá? Está tudo vinculado ao medo da morte. Então, quando você supera esse medo da morte, existem também técnicas para isso, não é o assunto aqui desse vídeo. A melhor forma de compreender também e superar o medo da morte é compreender aquilo que você é, porque aquilo que você é não pode morrer. O que morre não é você, o que morre é o veículo da consciência. Já falamos isso também em outros vídeos anteriores, tá? Quase todas os paradigmas que nós temos aqui no Ocidente, que são vinculados ao pensamento judaico-cristão, eles estão vinculados ao paradigma de que nós somos esse corpo. Tá? Bom, vamos dizer que não necessariamente, tá? Mas existe uma limitação, não vou entrar nesse assunto que é complexo também, mas há uma limitação de entendimento daquilo que se é, tá? Por conta das verdades que são contadas, as informações que são contadas como verdade para os indivíduos desde a infância. Então eles crescem tendo esses pensamentos, tá? E o pensamento comum é de que nós de fato somos esse corpo, porque estamos vinculados nesse momento a esse corpo, então se esse corpo acaba, aquilo que nós somos acaba também. Isso não é uma verdade, né? Basta pequenos momentos de reflexão e autofilosofia sobre essas informações que você vai ver de fato que não faz sentido algum, tá? E de fato temos que estudar, temos que entrar em contato com o conhecimento que está fora da frequência de pensamento comum, tá? Daquilo que foi nos oferecido como uma única forma de pensamento. Não. Existem outras formas de pensamento, outras formas de enxergar o mundo, tá? E o que fazemos aqui com esse livro é justamente isso, questionar as bases filosóficas das nossas crenças, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a ponto de criar o discernimento daquilo que nós somos de fato. Tá? Mas isso não adianta você acreditar no que eu estou falando, você precisa fazer os exercícios para que você consiga compreender isso em profundidade. O conhecimento superficial do que está sendo dito não leva a nada, só a mais confusão e a mais ilusão. Para sair da ilusão, precisa de fato meditar e entrar e fazer os exercícios de meditação. Desabafar ou descarregar não é a solução, isso apenas vai dar mais energia a uma emoção já reprimida, porque sentimentos expressados também são reprimidos. Ou seja, tudo aquilo que nós expressamos é uma confirmação daquilo que nós acreditamos. Tá? Então, tudo aquilo que nós, de alguma forma, exprimimos no mundo físico, ele já é uma verdade dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente, onde está gravado e armazenado esses pensamentos, crenças, sentimentos e emoções. Um sentimento reprimido precisa achar uma válvula de escape para aliviar a pressão no seu corpo. Então ele vai encontrar pessoas, circunstâncias ou situações que permitirão que parte da sua energia acumulada seja liberada.
Tá? Então é natural você ver pessoas com raiva descontando a sua raiva em outras pessoas, em situações, em coisas, destroem as coisas. Por quê? Porque o ser humano, quando ele não compreende a sua natureza, ele vira uma panela de pressão. E é mais ou menos o que vivemos todos os dias, né? Você pode até, se for sincero e honesto, compreender de que a sua vida é também essa panela de pressão, que a qualquer momento parece que vai explodir. Qualquer coisa que façam, que falam ou que acontece, parece que você vai explodir, né? Seja de raiva, de frustração, né? De sentimentos negativos e ruins. E quando você de fato tem uma oportunidade, você de fato coloca esse monstro que foi aí marinado durante anos para fora. Isso é a natureza humana, é assim como nós agimos naturalmente. Claro, nós evitamos de fato o conflito, mas quando essa panela de pressão explode, nós não conseguimos mais lidar com isso, né? Então, qual que é o caminho? Se tornar consciente. Só existe um caminho, que é a autoconsciência. Não tem outro caminho, não tem mágica, não tem passe mágico, não tem nada, 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 nada. Tudo que é feito que não for gerar autoconsciência é ilusório e passageiro, não é definitivo. É só colocar ali, como é que fala, tampar o sol com a peneira. É assim que falam. Se nós queremos uma mudança, uma transformação interior genuína, é preciso buscar a consciência, a autoconsciência. Isso aqui é subjetivo, porque não existe uma forma única, mas existem caminhos que são mais efetivos do que outros. Tá? Esse aqui que estou trazendo, eu acredito que para mim funciona. Para mim, esse caminho, ele me coloca dentro dessa condição de criar o discernimento sobre aquilo que nós somos de fato, sobre aquilo que nós não somos, que é o que está criando e gerando o tempo todo o sofrimento. Então, me tornar consciente desse conjunto de informações que estão fazendo parte nesse momento daquilo que eu acredito que eu sou, mas que não sou eu, é o que cria os sofrimentos nessa vida. Nessa vida e em qualquer lugar na existência. Tá? Um sentimento reprimido precisa achar uma válvula de escape. Parece que, não, já lemos isso aqui, sobre a panela de pressão. Da próxima vez que um sentimento negativo tomar conta de você, lembre-se de que não importa o que ele aparenta ser, você só o experimenta porque ele já está dentro de você, não porque uma pessoa ou circunstância externa causou. Tá? Então, esse apontamento ele traz a referência de que, daquele negócio que também já falamos aqui, sobre o sentimento de vítima. As pessoas têm uma tendência a acreditar de que o sofrimento delas é causado por tudo aquilo que é externo. Sejam pessoas, situações, lugares, coisas, não importa. Ela vai querer culpar alguém inconscientemente pelo sofrimento que ela tem. Fulano é responsável disso, ciclano é responsável disso, situação X é responsável disso, o governo XYZ é responsável disso. É sempre a terceirização da autorresponsabilidade. Esse é um pensamento infantil diante daquilo que nós somos. Quando você começa, de fato, a assumir a sua autorresponsabilidade, não é se autoculpar, é criar autorresponsabilidade. Se eu criei isso, sou eu quem vai descriar isso, ou vai criar aquilo que eu de fato eu quero, que não é ser dependente ou codependente de situações ou de coisas externas a você. Porque se fosse assim, você estaria eternamente fadado ao sofrimento. Tá? Visto que você pode modificar todas as situações, é você quem cria essas conexões internas para gerar o fluxo externo. Tá? Então, se você se encontra hoje dentro de um lugar que você entende que lhe causa sofrimento, é porque, de alguma maneira, você criou isso. Mas calma, já falamos disso antes. Ninguém cria sofrimento porque quer, ou de forma consciente. É porque esse sofrimento está sendo criado pelo seu subconsciente, que tem padrões distorcidos da realidade e que lhe causam sofrimento. Então tem que mudar os padrões para que a realidade seja diferente. Correto? Quando você muda a raiz desses padrões, você muda o resultado que esses padrões geram. Tá? Não tem outro caminho. O caminho é se tornar consciente.
Bruno, como eu me torno consciente desses padrões? Já falei também. Se tornando consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas emoções e dos seus comportamentos. Aquilo que você pensa pode gerar um sentimento, que gera uma emoção e gera um comportamento. Não necessariamente nessa ordem, pode ter ordens diferentes. Pode ser que uma emoção é gerada por um impulso instintivo que está conectado com um pensamento, que está conectado com um sentimento, e aí vai gerar um comportamento seu. O seu comportamento, a maneira como você se comporta, como você age externamente, é igual a como você criou essa maneira de se expressar. E isso vai ter um resultado. Esse resultado, ele te causa sofrimento ou não. Se causa sofrimento, precisa ser revisto, precisa ser modificado. Tá? Então, como eu mudo isso? Observando o meu comportamento, observando os meus sentimentos, estando consciente. Não, e aí você fala assim, mas como eu faço isso? Estando consciente. Você está consciente aqui e agora? Olha ao seu redor. Você está consciente? Você sabe onde você está? Tá? A sua consciência é que a maior parte de nós vive, de fato, num fluxo automático, inconsciente. A gente só está movimentando o corpo. Mas para você se tornar consciente, você tem que parar um pouquinho, sair desse fluxo intenso de pensamentos e sentimentos para se situar. Você tem que colocar a cabeça para fora da água para respirar. É tipo isso. Tá? Enquanto você estiver no meio desse furacão, fica difícil mesmo. Fica difícil. Você vai continuar inconsciente. Agora, você tem que dar um passo para trás. Você tem que dar uma relaxada para poder observar que o fluxo está ali causando esse sofrimento. Senão, nem isso você não consegue perceber. Muitas pessoas estão em sofrimento e nem sabem que estão em sofrimento. Acredito que aquilo ali é normal, tá? Sentimentos negativos ganham mais energia quando acreditamos que somos um sentimento negativo. Já foi falado antes, então é isso, né? Se você acredita nesse sentimento que você é isso, que aquilo faz parte de você, mais aquilo se inflama dentro de você e mais você repete isso. Note que sentimentos aparecem e então desaparecem. O que você é, a consciência que está consciente do momento em que eles aparecem e desaparecem. Tá? Então, aquilo que são os sentimentos, eles aparecem e desaparecem. E o que você é, que é a consciência, é algo que está presente o tempo todo. E é o que pode observar essas nuances de pensamentos, sentimentos, emoções indo e vindo. Você é a consciência presente. Porém, você não é os sentimentos, emoções e pensamentos e crenças que você tem. Você só as utiliza por conveniência nesse momento. Mas aquilo que você é o seu estado de consciência presente que pode observar tudo isso. Você é aquilo que observa tudo e que pode se desvincular disso. Enquanto identificado com pensamentos, sentimentos e crenças, você não compreende a sua real natureza. Ok? Não espere as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos mudarem para você se sentir melhor. Você deve se sentir melhor agora, nesse momento presente. Mudar como você se sente a qualquer momento é sempre um trabalho interno. Então, o que nós estamos acostumados é as pessoas, elas querem, por elas acharem que os outros são culpados do seu sofrimento, elas ficam esperando que os outros mudem para que elas possam mudar.
Ou elas esperam que uma situação mude para que elas possam mudar. Ah, se isso acontecer, eu vou ser feliz. Se não, você é feliz agora, independente de qualquer circunstância. Você modificando o seu estado agora, o seu estado de amanhã vai ser igual ao estado de agora. Se você se sente mal agora, se sente infeliz agora, a única coisa que você está fazendo é gerar infelicidade para o seu estado de amanhã, que vai ser o agora de amanhã. Como você se sente hoje deve ser mudado imediatamente. Isso se chama inteligência emocional, onde você consegue, de fato, modificar o seu estado emocional. Mas demora, porque você precisa criar consciência. Isso vai de acordo com o dia a dia. Hoje você é mais consciente do que ontem. Amanhã, se você estiver presente e consciente, vai ser mais consciente do que hoje. E assim por diante. E assim você vai eliminando o sofrimento. O caminho é único. É se tornar consciente. Isso se você se faz estando presente aqui agora. Não tem como eu me tornar consciente de tudo, porque o volume é muito grande de informações que eu já adquiri até agora. Talvez até dê, mas eu nem sei como é. Eu sei que a consciência ela vai desabrochando à medida que você se torna consciente. E uma vez que você se torna consciente, não tem como se tornar desconsciente. Essa palavra nem existe. Não tem como você desver aquilo que já foi visto pela consciência. Agora, como você se comporta diante daquilo que já foi visto é que é a questão, é a chave. Pessoas que já se tornaram conscientes continuam a criar hábitos que prejudicam o seu estado natural. Por quê? Porque elas não querem mudar. Isso já é um outro problema que atrasa o seu processo de evolução. Agora, uma vez visto, de fato não tem como desver. E só, se você não caminha para a sua evolução, depois de já ter consciência, você só vai gerar mais sofrimento, mais culpa para si mesmo. Por quê? Não seguir o fluxo natural das coisas cria resistência, cria culpa, cria um monte de sentimentos negativos. Então é mais fácil, de fato, se unir ao fluxo universal de como as coisas são, compreendendo a sua existência agora, como ela é e como ela se manifesta, e escolhendo de forma consciente como você quer pensar, como você quer sentir, como você quer que fluam as suas emoções. É claro, sem reprimir isso, sem esconder, sem fingir que não está acontecendo, é se tornando consciente, é aceitando isso agora. Porém, eu escolho agir e pensar e sentir de forma diferente. É claro que o emocional, a emoção e o sentimento, eles são um pouquinho mais profundos e é mais difícil modificar, mas é um treinamento. É mais fácil modificar um pensamento, ainda assim que existem pensamentos que são mais difíceis, são mais insistentes, eles tornam a se repetir com muita força, porque estão mais enraizados, mas é mais fácil mudar o pensamento. Porém, mudando o pensamento, nós mudamos o que nós sentimos, porque eles estão interligados. Um sentimento, eles têm uma carga que está vinculado à carga de sentimento, e assim a emoção igual. Então, quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto. E quando eu mudo o que eu sinto, eu mudo como eu me expresso, como eu me comporto, como eu me sinto nisso que eu chamo de existência. Tá? Então, tudo aqui que diz respeito ao maior segredo é conhecer a sua mente. Conhecer a sua mente através da autoobservação, da autorresponsabilidade, de criar novas escolhas, de criar novos pensamentos que estejam alinhados com a sua natureza, com aquilo que você é, que é tudo aquilo que não causa sofrimento. Se você quer descobrir qual é a sua verdadeira natureza, da sua consciência, é tudo aquilo que não lhe causa sofrimento. Causou sofrimento? Não é você, é o condicionamento egóico que foi criado coletivamente e também individualmente por você
diante de todas as experiências que você já teve, seja nessa vida ou em qualquer outra vida que você já teve a sua experiência. Tá? Então, é modificar conscientemente o conjunto de informações que você carrega dentro de si. É isso que muda o jogo. É isso que muda as regras. Enquanto você estiver dentro da ilusão, você vai viver uma vida de sofrimento. Para sair da ilusão, precisa entrar em contato direto com a natureza da sua consciência. Fazemos isso através da meditação, dos exercícios que ensinamos aqui. E antes de terminar, vou te passar um exercício, que é o exercício da autoobservação. Para alguns minutos do seu dia, seria bom ao acordar, durante o dia, algumas vezes, e antes de dormir. Para 2 minutos. 2 minutos. Eu sei que é difícil isso para a grande maioria das pessoas, porque nós não estamos habituados, é difícil mudar hábito. Mas você precisa dar um passo adiante, você precisa criar a consciência de se tornar consciente. Porque é o único caminho que eu conheço. Então, para algumas vezes o seu dia, por 2 minutos, que seja. Eu estou dizendo assim, o mínimo do mínimo. Se você não quiser parar por mais tempo, mas comece com 1 minuto, 2 minutos, se for difícil ficar mais tempo. Não precise ir com pressa. Tá? 2 minutos para não fazer absolutamente nada. Fique em absoluto silêncio, imóvel, parado. Você pode ficar sentado ou de pé, que seja. Mas não alimentar nenhum pensamento, não criar nenhum estímulo voluntário. Por exemplo, não ligar uma televisão, não ligar uma internet, não ficar estático para observar a sua própria mente, os pensamentos que vêm, os pensamentos que vão, o sentimento que você está sentindo nesse momento. Isso é uma técnica de meditação. Meditação, o que é de fato? É conhecer a sua mente. E quando você conhece a sua mente, quando você a observa, você tem uma dimensão de si mesmo completamente diferente daquela que foi condicionada, daquela que você olha no espelho e acredita que você é a imagem que está sendo refletida ali. Ou o programa de informações que está no seu inconsciente, no subconsciente. Quando você medita de fato, e aqui eu não estou falando de meditação guiada. Meditação guiada é relaxamento induzido. Ou viagem na maionese. Não é isso. É a autoobservação. Quanto mais você fizer, mais rápido você fica bom nesse processo de autoconsciência. Criar a autoconsciência e fazer as mudanças que você quer mudar. Afinal, todo mundo quer o segredo da vida, da existência, mas não quer fazer por onde? Porque, como eu falei, não é mágica, é consciência. Tá bom, pessoal? Um outro exercício, se você quiser implementar no seu dia a dia, é estar consciente diante das situações que lhe causam emoções ou sentimentos. Quando você estiver sentindo um sentimento negativo que te causa dor ou sofrimento ou desconforto, pergunte-se mentalmente a si mesmo: eu estou consciente disso? O que este sentimento está me mostrando? O que este sentimento está me dizendo? O que está por trás desse sentimento? Mas você deve fazer essa pergunta, não querer uma resposta imediata. Não force uma resposta que não está pronta nesse momento. Só faça a pergunta. A única coisa que você precisa fazer é fazer a pergunta. Estou consciente agora? O que isso quer dizer? Um gatinho subiu aqui. Agora não é a hora, né? Eu estou consciente disso ou não? Tá? Por quê? A pergunta, ela abre o campo de percepção. Então você sai daquela forma limitada que você está acostumado a perceber as coisas e reagir segundo o programa para compreender o que está por trás do programa. Então, quando você consegue visualizar isso, ter essa perspectiva diferente sobre si mesmo, sobre o que acontece com você, é aí que as coisas mudam. Tá? Se a gente pode dizer, a mágica acontece na consciência, é se tornando consciente. Quando você vê aquilo que é o programa
ele se dissolve, ele se desfaz, ele se transforma. Tá? É isso aí, pessoal. Aula de hoje, estudo do livro O Maior Segredo, conhecendo os nossos sentimentos. Então, esteja consciente daquilo que está inconsciente dentro de você à medida que eles aconteçam. Tá bom? Um grande abraço para todos. Fiquem na paz e na luz da consciência. Nos vemos aí em breve nos próximos vídeos. Valeu!